Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Oh, glória. Aleluia. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Versículo 25 diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Podei vos assentar. Vamos orar. Senhor Deus, é a Tua palavra. Nós temos um encontro marcado com o Senhor. Daqui a pouco nós vamos participar de algo tão importante, fazendo menção da morte e da ressurreição de Jesus, uma nova aliança feita no sangue de Cristo. Meu Deus, que neste momento fale com cada um de nós, quebranta o nosso coração, aumenta a nossa fé. Eu repreendo desse lugar toda distração, meu Deus, tudo aquilo que possa roubar a nossa atenção ou nos distrair. Meu Deus, toda preocupação em excesso, toda ansiedade, todo nervosismo, meu Deus, acalma o nosso coração para receber a Tua palavra. Eu peço ao Senhor que permaneça aqui com os Teus anjos, em o nome de Jesus, amém e amém. Levanta o teu rosto, olha aqui para o altar. A ceia, ela foi instituída pelo Senhor. A ceia tão importante que ela foi ministrada pelo próprio Senhor Jesus. E ali Paulo, por revelação do Espírito Santo, ele diz as palavras de Jesus ali, se tratando de Jesus. E no versículo que nós lemos, primeira carta aos Coríntios 11, 23 a 26, tem uma frase, uma expressão assim: fazei isto. É uma ordenança de Jesus sobre a ceia: fazei isso. E tem uma outra expressão que chama a atenção, dizendo todas as vezes. Ou seja, não é só um momento a ceia. A ceia, ela faz parte da nossa vida cristã. A ceia, ela precisa estar dentro da nossa vida como um cristão, como um crente de verdade. E a ceia, irmãos, ela retrata, ela faz lembrar sobre uma nova aliança. Diga aliança. Só os vivos, diga aliança. Então, irmãos, a ceia do Senhor, ela traz a nossa memória, ela traz uma recordação de uma aliança. E para o judeu, dobra aqui a sua atenção, como isso é importante. Para o judeu naquela época, tudo aquilo que envolvia sangue era uma aliança de alto nível. Tudo aquilo que envolvia o sacrifício, derramar de sangue, para o judeu era um pacto, era uma aliança que não poderia ser quebrada. Então aqui quando envolve, por isso que a ceia, ela representa, né, o cálice, o suco da uva, ela representa o sangue, porque para o judeu traz a nossa memória que foi feita uma aliança, um pacto, uma união muito forte, que não pode ser
quebrada. Quando nós ceiamos, estamos lembrando da nova aliança feita pelo sangue. Olha como isso é importante. Quando nós participamos da ceia, vem a nossa memória, vem a nossa lembrança, uma recordação daquilo que Jesus fez, e por isso eu tenho uma aliança com Cristo. Quantos têm uma aliança com Cristo aí? Levanta as suas mãos e aplauda o Senhor Jesus. Diga glória. Diga, eu tenho uma aliança. Olha aqui, irmãos, aliança, o que quer dizer aliança? Quer dizer com aliar. Está aliado, está unido, é um pacto, é uma aliança. No casamento, é uma união, é quando duas vidas ou duas partes decidem ter um propósito. Aliança é quando envolve duas partes e sem ali uma obrigação, cada um querendo, cada um a favor daquela aliança, a favor daquele compromisso, e as duas partes se unem para um propósito. Por isso que no casamento existe uma aliança. Coloca o texto aqui só para frisar, Marcos capítulo 10, versículo 7, versículo 8, olha o que diz a Bíblia. Olha aí, Marcos 10, 7. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mulher, e a unir-se-á a sua mulher. Versículo 8 diz assim, olha: e serão os dois uma só carne, assim já não são mais dois, mas uma só carne. Isso é aliança. Pelo poder da aliança, deixa de ser duas vidas e passa a ser uma só. E assim é a nossa vida com Cristo. Quando você fez uma aliança, você deixa de viver sozinho. Agora, por causa dessa aliança, você está unido junto com o Senhor. Aliança é isso, é um pacto. Aliança é abrir mão da vida independente. Quando você tinha a sua vida lá no mundo, você pensava o que queria, falava o que queria, fazia o que queria, mas quando você entrega a vida para Jesus, por uma aliança, por um temor, a gente começa a abrir mão de algo, porque abrir mão da vida independente. Eu tenho agora uma aliança e eu preciso estar junto, unido, aliado com o Senhor. E quando a gente participa da ceia, é lembrando dessa aliança. A gente deixa de ter uma vida só, e agora são duas vidas em uma só. E aliança envolvendo duas partes, cada um de comum acordo. A Bíblia diz que Jesus, ele não te obriga a fazer parte dessa aliança. Ninguém é obrigado. A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Quem abre a porta, ele entra e vai ceiar com ele. Então precisa da sua parte, a minha parte, a parte da igreja, a aceitação dessa aliança. Jesus não obriga ninguém a fazer parte dessa aliança. Jesus está à porta e bate. Se alguém abre, se alguém está de acordo, se alguém fala, entra Jesus, Jesus então entra. Então, quando você participa da ceia, você passa a ser um só com Ele, por causa da aliança. Coloca o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 17, diz assim, olha: mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele, por causa da aliança. Olha isso, irmãos, quem se une ao Senhor, quem aceita essa aliança, quem entrega a vida para Cristo, agora é um só com Ele. Quem é um só com o Senhor Jesus aí? Aplauda Ele, diga glória, por causa da aliança, meu irmão. Aleluia. Irmãos, vamos entender algo na Bíblia aqui. Quando Jesus fala algo, Ele está falando sobre aliança. Coloca o texto aqui, Daniel, por favor, do Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 53. Vamos entender algo aqui. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53, olha isso. Muitos irmãos me perguntam acerca desse texto, vamos entender, olha. Disse-lhe Jesus, Jesus está dizendo, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o meu sangue, não tereis vida
em vós mesmos. Versículo 54 diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 55 diz assim: olha, porque a minha carne é verdadeira, é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Versículo 56 diz assim: olha, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Deixa esse versículo aí, por favor. Olha aqui, irmãos, quando Jesus está falando sobre isso, não é de uma parte literal, de você morder o corpo de Jesus. Quando Jesus esteve presente, não é se alimentar da carne, ele literalmente. Jesus, ele está falando de uma aliança. Quem viver dentro de mim, se alimentar de mim, quem estiver em mim, quem se apossar do meu corpo, da minha carne, do meu sangue. Olha como termina o versículo: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso se dá a aliança. Aliança, irmãos, é uma vida misturada, é uma vida junta. Então Jesus está dizendo assim: olha, quem participa da ceia tem uma vida misturada com a minha. Que vida é essa misturada? É o Senhor Jesus em você e você em o Senhor Jesus. Pode aplaudir aí, olha. Permanece em mim e eu permaneço em ti, por causa da aliança. Não é literal. Não é literal, não é com a presença de Jesus física que você mordeu o braço de Jesus. Não é isso. Não é literal, mas Jesus está falando sobre uma aliança. Quem tem um pacto, quem se alimenta de mim, permanece em mim e eu permaneço nele. É uma vida misturada. É igual casamento, é uma vida misturada. Casamento é abrir mão da vida independente. Quando você casa, não pode ter uma vida de solteiro mais, porque agora você permanece ali, é uma só carne. Casamento é renúncia por causa da aliança. Assim também o evangelho é renúncia por causa da aliança. Eu renuncio muita coisa. Eu tinha vontade de fazer muita coisa, porque é a minha carne. Mas por causa da aliança, por causa desse pacto, porque agora eu tenho uma vida misturada com o Senhor, porque agora eu sou um com Ele, eu preciso perguntar: Senhor Jesus, o que o Senhor acha dessa situação? Antes eu tinha a minha vida, não dava satisfação. De repente você era assim, não dava satisfação para ninguém, tinha a sua vida independente. Mas agora, por causa da aliança, Senhor Jesus, eu vou fazer isso. O que o Senhor acha? Qual é a sua opinião? Por causa da aliança. Porque agora eu estou no Senhor, Ele está em mim. Se eu fizer algo que de repente vai me beneficiar, mas vai desagradar a Deus, não se pode, por causa da aliança. É uma vida misturada. Permanece em mim e eu nele. Jesus está dizendo. Quem guarda a aliança, quem guarda essa aliança, quem não se esquece da aliança, coloca o texto aqui, Daniel, por favor. Êxodo no capítulo 19, do versículo 5, diz assim, olha. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Diz assim: agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, pacto ali é o mesmo que aliança, tá? E guardardes a minha aliança, então sereis a minha possessão ou a minha propriedade, Deus dizendo, peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Deus está dizendo assim: Moisés, vem cá. Deus chama Moisés no monte de Sinai e fala assim: olha, fala com o povo de Israel. Quem guardar a aliança, Deus está dizendo, é minha propriedade peculiar, particular. Por isso, irmãos, que quem vive pela aliança, escuta isso, quem entende a aliança,
Quem vive, quem guarda a aliança, tem a proteção de Deus, porque é propriedade de Deus. E quando o diabo olha para você, fala: com ele eu não posso, porque atrás dele, dentro dele, está um que é maior do que eu. Aleluia, pode aplaudir Jesus aí, joga a mão para cima e diga glória. Quem está entendendo diz amém. Então quem guarda essa aliança é propriedade de Deus, e aquilo que é de Deus o maligno não toca. Aquilo que é de Deus o maligno não tem poder. Por isso, irmãos, você precisa viver essa aliança. Olha como é muito sério, olha o que Jesus está dizendo agora para a igreja, para os crentes. Depois de uma aliança, olha como é sério. Agora você vai entender melhor essa passagem aqui. Coloca o texto do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4 e versículo 5. Olha isso aqui, irmãos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós não permanecereis em mim. Versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está dizendo? Existe uma aliança, e você precisa viver a aliança. Quando você vive sozinho, quando você quebra a aliança, você não consegue nada. Por isso Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Tem que ser pela aliança, tem que ser em comum acordo com Deus. Jesus está dizendo: se você permanece em mim pela aliança e eu permaneço em você, aí você vai ter sucesso, aí você vai dar fruto. Mas quando você quebra a aliança sem mim, Jesus dizendo: nada podeis fazer, porque se quebra a aliança. Olha isso, irmãos. E a ceia, olha a importância da ceia todo mês. É para lembrar que você não tem uma vida a só mais, que você não está mais sozinho. Ah, pastor, mas eu moro sozinho. Deus, por causa da aliança, não te deixa só. A Bíblia diz que um alto preço foi pago. A Bíblia diz que nós fomos comprados. Vivíamos no mundo, sujeito às coisas do mundo, mas um preço foi pago e Jesus, ele nos comprou. E agora nós fazemos parte dessa aliança. Viva essa aliança. E a ceia também tem uma parte espiritual. O cálice traz bênção, o cálice traz comunhão. Coloca o texto aqui, por favor, de 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 16. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Olha isso. O cálice dá? O cálice dá? O cálice traz bênção para a sua vida. Participar da ceia, além de você lembrar da aliança, participar da ceia traz bênção para a sua vida. Quem participa da ceia é abençoado, porque, irmãos, nós estamos lembrando de uma renovação. Eu estou lembrando de uma aliança, e quando você lembra dessa aliança, quando você toma do cálice, o cálice da bênção, esse cálice traz bênção para a sua vida. Ah, pastor, e lá em casa é tão desunido, ou dentro da igreja eu não consigo. Quando você participa da ceia, o cálice, além de trazer bênção, ele renova a comunhão dentro da sua casa, dentro da igreja. Olha isso, coloca o texto lá. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo?
Quando você participa da ceia, além de trazer bênção, devolve, restaura a comunhão na sua casa. Por isso, meu irmão, não deixa de participar da ceia, porque é bênção e comunhão para a sua família. E agora, com muito temor, com muita reverência, solenidade, nós vamos participar da ceia do Senhor, lembrando, recordando que nós temos uma aliança. Começa a perguntar aí para Deus: Deus, como que eu estou? O que eu preciso mudar? Melhorar onde? Deus, o Senhor está se agradando? Começa a refletir, porque é uma aliança, e sem o Senhor nada podemos fazer. Se coloque de pé, por favor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A presença de Deus é real aqui, meu irmão. Você não é uma aliança comigo, não é com um homem. Você tem uma aliança com o Senhor Jesus. E agora nós vamos lembrar em memória do Senhor. Vamos ler novamente o texto de 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23. A ordenança de Jesus, através aí da vida do apóstolo Paulo. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, a instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice aí é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Os irmãos podem assentar. Você vai receber o pão, o suco. Aguarde que nós vamos ceiar todos juntos, em nome de Jesus. Resolutamente ele subiu para Jerusalém. Sabia que a dor o esperava, que a angústia o aguardava em Jerusalém. E como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. E foi por amor, foi por amor. Cada passo que ele dava, mais a morte se aproximava. E ele estava só porque não existia alguém que poderia dividir a dor. É impossível de se imaginar o quanto nosso Salvador sofreu. E foi por amor, foi por amor. Os travos ele escolheu.
Decididamente, resolutamente, ele subiu para Jerusalém. Sabia que a dor o esperava, que a angústia o aguardava em Jerusalém. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. E foi por amor, foi por amor. Cada passo que ele dava, mais a morte se aproximava. E ele estava só, porque não existia alguém que poderia dividir a dor. É impossível de se imaginar o quanto nosso Salvador sofreu. E foi por amor, foi por amor. Os salvos ele escolheu, a minha culpa ele quis levar. Aleluia, Jesus. Coloque-se de pé, por favor. Aleluia, Jesus. Antes de orar, vai dizendo aleluia. Alguns instantes aí, vai dizendo glória a Deus. É assim que adora o Senhor, dizendo glória, dizendo aleluia. Reconhece a presença de Deus aqui, reconhece a aliança. Aleluia, Jesus. Estamos lembrando da aliança, nós temos uma aliança com o Senhor. Não vivemos mais sozinhos porque temos o Senhor. Oh, aleluia. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, é em memória do Senhor Jesus, lembrando de Jesus, trazendo uma recordação daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Estamos aqui, Pai, falando da morte, mas também da ressurreição de Cristo, uma nova aliança feita pelo sangue. Obrigado, Deus, por esse amor. Obrigado, Pai, por nos chamar para viver uma vida com o Senhor. Obrigado, Pai, porque não estamos sozinhos. Obrigado, Deus, por essa aliança. Nós estamos renovando, Pai, o compromisso de ter uma vida com o Senhor. Para isso, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, nós declaramos uma dependência do Senhor. Dependemos de Ti, dependemos da Tua presença. Obrigado, Pai, porque fomos comprados. Obrigado porque fomos resgatados. Obrigado, Deus, por ver essa vida com o Senhor, uma vida misturada com o Senhor, aliada com o Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Podem vos assentar. Vamos todos ceiar em o nome de Jesus.
Glória a Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui, meu irmão. Glória a Jesus. Não perca a oportunidade de adorar o Senhor. Eu sinto Deus aqui. E Deus se alegra com a tua presença. Deus jamais vai desistir de você, meu irmão, porque Ele tem uma aliança. Sinta o amor de Deus, sinta a proteção, sinta o carinho de Deus por você, meu irmão. Aleluia. Oh, glória. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Nós vamos orar pelo projeto de vida. É algo muito sério que está no altar, é o sonho de cada irmão, é o projeto de vida. Assentado mesmo, mas estenda as mãos, vamos orar por cada projeto de vida, cada sonho. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, em mais um culto, estamos apresentando ao Senhor cada projeto de vida para esse ano de 2020. É o sonho de cada irmão, é o projeto de cada irmão. Meu Deus, em nome de Jesus, honra a fé de cada um. E eu profetizo, Pai, sobre a vida da tua igreja. Cada um vai contar a sua bênção, cada um vai contar a sua vitória, cada um vai contar o seu testemunho. Em o nome de Jesus, amém e amém. O pastor vai derramar do óleo no nome de Jesus. Nós vamos agora, irmãos, honrar a Deus. Nós vamos consagrar ao Senhor todo dízimo e toda oferta, porque temos uma aliança. Parte daquilo que vem de Deus por causa da aliança volta para o Senhor, entenda isso. O dízimo e a oferta. Você que vai consagrar ainda não pegou o envelope, os irmãos vão passar bem devagar. Esse envelope branco e azul é o dízimo, é a 10ª parte. Esse envelope branco e vermelho é da oferta, é aquilo que você propõe no teu coração. Lá atrás nós temos um mecanismo que passa o cartão do crédito, do débito. Aqui está a conta da igreja. Seja um dizimista, seja um ofertante em o nome de Jesus. Amém? Vai se preparando aí. Como é bom ver os irmãos aqui. Como é bom cultuar o Senhor. Não perca o próximo culto, domingo que vem, é a ceia do fortalecimento. Eu preciso desse fortalecimento, nós precisamos. Venha ser fortalecido em nome de Jesus, amém? Segure nas suas mãos o dízimo, a oferta. Eu quero pedir um favor, por gentileza, se coloca de pé. Essa igreja linda, essa igreja abençoada. Mesmo você que não vai consagrar, eu quero orar pela sua vida também. Ergue para o alto, vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos consagrando ao Senhor todo o dízimo e toda oferta como algo santíssimo na tua casa. Meu Deus, que as janelas do céu se abrem e bênçãos incontáveis, bênçãos sem medidas sejam derramadas, Pai, sobre a vida da tua igreja. Que seja um povo conhecido, um povo que é feliz, um povo que é bem-aventurado, e que agora o devorador seja repreendido das nossas vidas, em o nome de Jesus, amém e amém. Com alegria, pode sair do seu lugar, colocar no gasofilácio. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos. É pra dizer
que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço,